Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live GPS. Esperar só uns minutinhos. Mana Luciene está aqui avisando aos grupos para o pessoal chegar. Boa noite. Enquanto isso, vão me falando aí de onde vocês são. Qual a cidade? Eu sou de Vitória, sou capixaba, atualmente moro na capital. Dá aí um acenozinho para quem está ouvindo direitinho, se a live está com som bom. Faz um joinha para mim, tá joia? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Balneário Camboriú, ei Lilian! Santa Catarina, Blumenau, mas eu amo vocês demais. Eu fiz uma caminhada aí em Santa Catarina, Vale Europeu, maravilhoso. Franca, Assis, São Paulo, Curitiba. Gente, como é bom ter vocês aqui comigo. O coração chega, ó, fazer tum-tum. Taubaté, São Paulo. Legal. Estava arrumando minhas coisinhas aqui ainda. Vou colocar aqui embaixo esses potes. Santa Catarina, maravilhosa. Roraima, que legal. Roraima aqui com a gente. Minas Gerais. Que bom. É muito bom ter vocês aqui comigo. Essa noite vai ser especial. Esperar só mais um pouquinho. Bauru, Petrópolis, gente, sensacional vocês. E como tá a temperatura aí? Tá muito calor, tá muito frio? Porque para fazer fermento natural a temperatura tem tudo a ver. Depois eu vou falar com vocês. Apucarana, no Paraná, São Paulo, capital. Aqui em Vitória está um calor, 32 graus, 33. Itaquera, São Paulo, aí em São Paulo chovendo bastante ainda, muita chuva. Aqui não está chovendo, aqui está muito quente. Fortaleza, Ceará, que legal. Pelotas, Rio Grande do Sul, maravilhosa. Como é bom ter vocês aqui, gente. Esperar só mais um pouquinho, as pessoas estão entrando. Vou apresentar para vocês a Mana Lu, porque é ela que cuida dos grupos, ela e o Elias, tá? Daqui a pouquinho, Porto Ferreira. Onde é Porto Ferreira? Goiânia, Goiás. Estarei aí daqui uns dias. Vou fazer o caminho de Cora Coralina em março. Ai, muito ansiosa para chegar aí. São 300 quilômetros. Eu sou caminheira. Quem não me conhece por aqui ainda... Eu, além de fazer pães de fermentação natural, que é a minha grande paixão, a minha segunda grande paixão é caminhadas longas. 21 graus chovendo, 21 graus é friozinho para o fermento. Mas a gente sempre tem estratégias para poder fazer o fermento com a temperatura muito fria ou também quando ela está muito quente, como está aqui em Vitória agora. Nós estamos no verão. E aqui é bem quente. Ei, Neuza, boa noite, querida. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fermentação natural. Vou contar uns segredinhos para você que está aí na luta. Vou fazer uma receitinha ao vivo. Vamos fazer essa delícia de bolachinha aqui, ó. Meus potes estão sempre cheios, olha. Isso aqui é uma bolachinha doce, tem a receitinha dela aqui no Instagram. E essa eu vou fazer hoje. É uma bolachinha deliciosa. Facinha de fazer, rapidinho, um minutinho, misturou, colocou no forno e fica pronto. Falar em forno, dá licencinha porque eu vou acender o meu forno. Porque eu preciso dele aquecido, porque a receita é super rápida, tá? Misturou, levou pro forno. Então, eu vou lá acender o forno.
Pronto. Vamos começar? Forno aceso. Oi, lindona. Ei, amiga Águeda. Fiz um caminho com ela, com essa mineirinha maravilhosa que eu amo. A gente fez o caminho Vale Europeu. Somos caminheiros por aqui também. Eu vou apresentar a Mana Luciene para vocês. A aula, gente, essa aula hoje será de 1 hora. Espero não me estender mais que isso, tá, Maria? Por quê? Eu sou muito faladeira. Quando eu começo a falar, eu sou professora, eu não quero parar, mas a Luciene me controla, tá? Então, vou apresentar a Mana Luciene para vocês. Ela está aí dando boa noite aos grupos e postando nos grupos. Vem cá, Luciene. Quem não conhece gente, a Mana, boa ela noite. Cuida de vocês lá nos grupos VIPs. Ela e o Elias. Isso. Então, qualquer dúvida, é ela que vai resolver. Os problemas é tudo com ela, tá, gente? Não resolve problema, não. E outra coisa, pessoal, os grupos, eles são para proteger vocês. Por isso que a gente coloca nos grupos, isso. Tá? Os links confiáveis serão todos colocados somente no nosso grupo. Se alguém estiver lá e chamar você para sair do grupo, não saia. O link a Luciene vai colocar sempre no nosso grupo. Isso. E é ela, você fala com ela sempre ou com Elias, tá bom? Isso aí, gente. E essa é uma atitude de segurança nossa, para proteger vocês e a gente também, né? Isso. Boa live pra gente. Boa live. Então vamos começar. Ana de Cunha, São Paulo, boa noite. Vamos começar então, já são 19h07, né? Hoje nós vamos falar sobre o fermento natural, sobre fermentação natural. Vou dar uma receita ao vivo, bem rapidinha, e vamos falar da nossa super mega promoção, tá? Serão 3 cursos. Não é isso, Mana? Isso. Pelo valor de 1. Curso de pães, curso de panetones e o curso de pizza. Vamos deixar mais para o finalzinho, para a gente conversar e a gente vai explicar melhor para vocês sobre como vai ser essa oferta, tá bom? Quem já tentou fazer fermento natural aí e não conseguiu? Conta para mim. Tem gente falando por aí que fazer fermento é difícil, que acha um bicho de 7 cabeças fazer fermento. Já ouvi até de uma aluna minha. Ai, Helenice, eu não consigo fazer o fermento, eu acho um bicho de 7 cabeças. Gente, fazer fermento é fácil. Tem um passo a passo, tem um protocolo, tem uma técnica. E se a gente seguir, no final o resultado é sempre positivo. Tá? Então, essa aula aqui é a primeira aula de muitas que vocês irão ter depois, quando vocês estiverem lá no GPS. Quinta-feira, eu tenho certeza que muitos de vocês estarão comigo lá no GPS, fazendo fermentinho juntinho comigo, e tenho certeza que vai ser uma delícia, né? Então, não tenham medo, vamos mudar essa mentalidade e parar de achar que fazer o fermento é muito difícil. Não é. Fazer fermento é fácil, tá? É só acreditar. Quando a gente acredita, dá certo, tá? O ruim é quando a gente não acredita. Quando você fala assim, eu não consigo, aí você não vai conseguir. Você já colocou um bloqueio em você. A sua mente, ela vai ler aquilo como uma coisa negativa. Agora, se você falar assim, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu vou fazer, você consegue fazer, tá? Consegue fazer o fermento natural, que só nos traz alegria, só tem benefícios dentro desse potinho aqui. Esse é o meu fermento natural. É com ele que eu faço todas essas delícias, pães, bolos, biscoitos, baguetes, pizzas maravilhosas. Tudo sai daqui de dentro. Esse aqui, eu alimentei ele hoje cedo. Ele já dobrou de volume, ele veio até a borda, por isso que a borda está suja. Não é porque eu tenho um pote sujo que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse aqui é o meu fermento mãe. É o fermento
que eu alimento para fazer pães. Esse fermento aqui, ele já cresceu, dá até para ver aqui no meio dele que ele tem uma depressão, porque ele cresceu, ele estava aqui embaixo, nessa altura que ele está hoje, agora, nesse momento. Ele estava aqui embaixo e ele cresceu até essa altura do pote. Por isso que o pote está com as bordas sujas, mas ele abaixou de volume. Essa é uma grande dúvida quando vocês vão fazer fermento natural. Ai, o meu fermento estava lindo, Helenice, mas ele abaixou. É ou não é? Muita gente tem essa dúvida por aí. Essa é uma atividade normal do fermento, gente. Não fiquem desesperadas quando isso acontecer. O fermento, ele vai aumentar dentro do seu pote e depois de algumas horas ele vai diminuir. Por quê? Por que ele aumenta de volume? No nosso fermento tem leveduras e bactérias. Essas leveduras e bactérias são micro-organismos vivos que a gente cultiva, agora no meu método, por 5 dias. Em 5 dias você consegue fazer um fermento bonito, cheiroso, igual a esse aqui. E no 6º dia você já pode fazer pão. Isso mesmo. Então aqui a gente vai selecionando leveduras e bactérias. E da onde eu tiro isso, Helenice? Tira da farinha de trigo, tira do ambiente. Você vai selecionando à medida que você vai colocando aqui dentro do pote farinha e água num processo, né, controlado, mais ou menos controlado, porque é natural, mas eu consigo controlar a água que eu coloco, a farinha que eu coloco, o tempo de alimentação, né, que eu faço com o meu fermento. Então, gente, para fazer fermento, não é um bicho de 7 cabeças. Se você seguir um passo a passo, seguir um protocolo, você vai conseguir fazer o seu fermento, o seu queridinho, né? Você tem que prestar atenção em 3 coisas para fazer o fermento. A farinha de trigo que você está utilizando, a água que você está usando e a temperatura aí na sua cidade. Por isso que eu falei em temperatura. Qual a temperatura da sua cidade? Normalmente, para fazer fermento natural, a gente precisa de uma temperatura em torno de 28, 27 até 30 graus. Esse queridinho aqui gosta de calor. Gosta do calor. Por isso que pessoas que moram em regiões frias sentem mais dificuldade. Mas a gente tem um monte de estratégias para contornar essa situação. Tá? Então, a temperatura é um fator. Água, temperatura e a farinha. A farinha, eu sempre uso, para fazer fermento, sempre uso essas aqui. São farinhas aqui do meu estado. Tá? Muitas de vocês não vão achar essa farinha aí. Eu não ganho nada, tá, gente, para fazer isso aqui, porque eu uso elas mesmo. Ninguém me patrocina. Então, essa farinha Regina, ela é produzida aqui no meu estado. Eu não faço pão, por exemplo, com essa farinha, porque ela é uma farinha que para pão ela não é uma farinha tão forte. Mas para fazer fermento, como ela tem 5% de proteínas, eu faço fermento com ela e fica super ativo e forte. E eu sempre uso a farinha integral. Então, para começar a fazer fermento, a gente vai usar farinha branca e farinha integral. Eu não vou ensinar a fazer fermento nessa aula. Eu vou dar só algumas dicas, segredinhos de como você chegar lá. Porque quando você chegar lá, você vai ter todo um preparo, você não vai estar tão ansiosa, porque a ansiedade atrapalha mais do que qualquer outra coisa, tá? Quando a gente chega muito ansioso, querendo fazer, você não escuta, você perde os segredinhos, você não consegue entender a essência de como é fazer, perde o passo a passo, a sua ansiedade não deixa.
Então, primeiro é controlar a ansiedade e pensar que tudo vai dar certo, que você vai conseguir fazer. Tá? E aí você vai pensar no processo em si. Nas farinhas, você pode usar a farinha que você encontra aí na sua cidade. Não estou falando que você tem que usar essa. Você vai usar a farinha que tem aí na sua casa, tá? São vários tipos de farinha no Brasil inteiro. Já fiz com muitas farinhas. Algumas realmente não dão certo. Farinhas que têm menos de 5% de proteína, não dá certo fazer fermento com ela, tá? Pode mudar de farinha porque você não vai conseguir um resultado bom. A farinha tem que ter de 5 a 6, no mínimo, de proteína. Tá? Então, Aventurelli, Anaconda, Rosa Branca Prêmio, são farinhas que são muito boas para fazer fermento. E para começar, a gente sempre usa farinha branca e farinha integral. No total, para fazer o fermento, a gente vai usar apenas 550 gramas de farinha. Aí eu já tive alunos que falam assim, Helenice, eu já estou gastando muita farinha, não está dando certo. Por quê? Ou está usando a farinha errada, ou a água está com problema, ou tem problema na temperatura. Esses 3 fatores é que vão atrapalhar você a fazer o fermento. Então, na hora que você estiver fazendo o fermento, já no começo não deu certo, tem que fazer uma mudança. Ou você mexe na temperatura, ou você troca a farinha, ou você troca a água que você está fazendo o seu fermento. E aí você vai ter sucesso. Tá? A gente só vai gastar 550 gramas. É a metade de farinha branca, 275 gramas, e a outra metade de farinha integral, 275 gramas. Tá? E depois a gente nem usa mais farinha integral. Só vamos usar no final, quando ele estiver pronto, só farinha branca. Tá? Eu só uso farinha branca hoje para alimentar o fermento natural. E ele fica assim, cheio de bolhas, bem aerado, esponjoso, cheiroso, tem cheiro de mel. Eu abri aqui, a Mana já sentiu o cheiro lá. Sentiu o cheiro. Tá? Porque é assim, ele tem um cheiro adocicado. Quando você mantém uma alimentação regular no fermento, ele sempre vai ter características de um fermento um sabor mais lático, mais adocicado, não é ácido. Tem muita gente que reclama, mas o meu pão ficou ácido. Se o seu pão está ácido é porque você não está cuidando do seu fermento. Não tem outro jeito, não tem outra explicação. Está faltando alimentação para o seu fermentinho, seu queridinho. Tá? Então, a farinha é o primeiro fator. É você escolher uma farinha que tem aí dentro do seu mercado, próximo da sua casa, que tenha de 5 ou mais por cento de proteína. Olhe no rótulo e você vai saber identificar. Só olhar no rótulo. Aqui, ó. Tem a quantidade de proteínas, 5% a mais. Você pode fazer seu fermento com ela. Tá? Depois a temperatura. Se a temperatura estiver fria, abaixo de 24, 23, 21 graus, abaixo disso aí, você tem que aquecer, colocar sempre no local quente, usar até água morna na hora que você for fazer a alimentação do seu fermento, colocar dentro do forno com a luz acesa, enrolar ele numa toalhinha, colocar dentro de uma bolsa térmica com uma garrafa PET com água quente, para elevar a temperatura e ele ficar numa temperatura entre 28 até 30 graus. Tá? E o terceiro fator é a água que você está usando. A água para fazer fermento, gente, ela tem que ser livre de cloro. É o principal fator que impede o sucesso na hora de fazer os fermentos. É a água clorada. Normalmente a água que chega na nossa casa é uma água tratada e ela vem com muito cloro. Às vezes algumas companhias de saneamento usam um pouco a mais, faz até mal para a nossa saúde. É por isso que a gente tem que ter nas nossas casas filtros que retirem o cloro. Normalmente, filtros que tenham carvão ativado, eles conseguem retirar o cloro da água. Mas quem não tem, também tem outros jeitos de fazer isso. Você pode pegar uma água, né? Você vai usar
Aqui tem um copo de água. Essa aqui é a água que eu estou bebendo aqui na live. Você vai colocar a água numa vasilha aberta e deixa ela descansar 24 horas. Tá? Seu filtro, se você tiver um filtro que não é um filtro que tenha carvão ativado, então você precisa remover, porque ele não tira o cloro. Filtro comum não tira o cloro da água. Então você tem que deixar essa água em repouso por 24 horas, porque aí o cloro evapora. O cloro é uma substância que ele evapora em baixíssimas temperaturas. Então, quando você deixa em temperatura ambiente numa vasilha aberta, ele se transforma em gás e ele evapora. Então, a sua água fica livre. É assim que é feito nas padarias. Tá? Eles têm caixas d'água que eles recolhem da caixa, deixam lá de um dia para o outro aberta para poder esse cloro evaporar e não dar problema na fermentação do pão e nem do fermento. Né? Outro empecilho, a outra maneira é ferver. Ferve sua água por uns minutinhos, né? Se em temperatura ambiente ele já evapora, imagina se você ferver. Fervendo, esse processo vai ser rapidinho, ferver uns 3, 4 minutinhos, o cloro evapora tudo. E aí você espera essa água chegar à temperatura ambiente para você poder usar. Não pode usar água fervendo para fazer fermento, senão você mata suas leveduras e bactérias. O filtro de barro, ele não tem carvão ativado, então ele não consegue remover cloro de água, tá, gente? Então, o único jeito, se você tem na sua casa filtro de barro, você tem, ou você vai deixar ela descansando 24 horas no local aberto, coloca um filozinho por cima, né, para não entrar bichinhos na sua água, né? Deixa ele sempre tapadinho. Então pode ser até mesmo dentro da geladeira. Não, dentro da geladeira não, porque a temperatura lá é muito baixa, então não vai evaporar. Tem que ser a temperatura ambiente. Coloca um filozinho, deixa em cima da sua bancada lá de um dia para o outro e vai resolver. Ou então você ferva a sua água, tá? Outro empecilho da água, e essa é uma dica que talvez vai ajudar até muitas alunas minhas, eu estava falando hoje com a Luciene aqui, né, mana? Sobre o pH da água. O pH da água é importantíssimo. Às vezes tem alunos que não conseguem, elas falam, Helenice, eu já fiz de tudo, já fervi e eu não estou conseguindo, já mudei a farinha, né? Então o problema não é farinha, usa a Venturelli, por exemplo, né? E a Venturelli dá super certo para fazer fermento, já fiz várias vezes com ela, ela é maravilhosa, tá? Então, pode ser que a sua água, tem muitas alunas que tem poços caseiros, né? Ou é filtro de barro, ou não tem o tratamento, enfim. Às vezes a própria água mineral tem características que são diferentes em cada local de onde ela é colhida e de onde ela é tratada, tá? Isso é diferente, é de cada região. A gente sabe disso, que as águas são diferentes. Ah, mas eu tenho uma nascente maravilhosa, um poço maravilhoso. Mas aquela água, ela pode estar com um pH que não é o pH ideal para você fazer o fermento natural. Tá? Então, para fazer fermento natural, a água ou ela tem que ser neutra ou levemente ácida. E como eu vou saber isso, Helenice? Se minha água estiver, por exemplo, muito básica, uma água que ela não é ácida, não é neutra, mas está com pH um pouco mais elevado, acima de 7,5, 8. Essa água vai ser básica, não dá fermento. Como eu vou saber se eu não tenho um medidor de pH? Então a gente pode fazer, você já tentou de várias formas e não está conseguindo? Então vamos fazer o seguinte, você deixou a sua água, primeiro retirar o cloro, primeira tentativa, vai pingar umas gotinhas de limão na sua água. E você vai deixar a sua água levemente ácida, entendeu? E você vai fazer o teste, vai alimentar o seu fermento com essa água para ver a atividade dele. Você vai deixá-la umas gotinhas de limão apenas, tá?
Daí a 4, 5 horas, viu o seu fermento, não aconteceu nada. Ah, Helenice, não deu certo, não. Então, a sua água pode ser que ela não está com esse problema de acidez, ou o pH dela pode estar mais alto, ela pode estar básica. Então, como eu faço para corrigir essa acidez, esse pH dessa água? Vai pegar o bicarbonato, uma pontinha de uma colher, e vai colocar na sua água que está lá descansando para ficar livre do cloro. Coloca uma pontinha de bicarbonato de sódio. Você vai elevar o pH dessa água. Ela vai ficar um pouquinho mais básica, tá? Não pode colocar muito. E aí você vai ver a reação do seu fermento. Alimente o seu fermento com essa água. Se dentro de 4, 5 horas o seu fermento dobrou dentro do pote, deu certo. Então, você precisava corrigir o pH da sua água, tá, pessoal? É o bicarbonato de sódio. Primeiro teste com limão. Deixa a sua água levemente ácida. Normalmente dá certo. Porque muitos fermentos, no meu método, a gente não usa, por exemplo, frutas, abacaxi, tem gente que usa maçã para fazer o fermento. Por que será? Porque deixa a água levemente ácida. Não é isso? Então, se não estiver dando certo, porque você fez o seu fermento, e depois quando você está lá alimentando, né, seu fermento parou de responder. Você já trocou a farinha. E ele ainda assim não responde. Eu estou usando uma farinha boa, uma farinha que a Helenice falou que dá certo. Não responde. A temperatura aqui está boa, está 26 graus aqui na minha cidade. Temperatura boa, ótima para fazer fermento, mas o meu fermento não responde. Então, tirei o cloro da água. O problema não é cloro. Então, pode ser o pH da água. Tá? Você vai corrigir de forma caseirinha, né? Se você quiser comprar um aparelho de medir pH, pode comprar. Muitas padarias usam, né? Mas como é uma solução caseirinha, pinga umas gotinhas de limão, você vai transformar essa água em levemente ácida. Ou uma pitadinha de bicarbonato para ela ficar um pouquinho mais básica. E assim você corrige o pH da água. E aí, vocês estão gostando? Fala para mim. Falem para mim o que vocês estão achando da aula. Vamos fazer a receita agora? Vamos, Mana Lu? Tá na hora da receita? Pode ser, tá na hora da receita. Tá na hora da receita, né? Gente, vocês sabem que pães de fermentação natural têm vários benefícios para a nossa saúde. Os pães de fermentação natural. Tem um delayzinho quando você pergunta, então começaram a responder agora, se estão gostando. Ah, tem sim. Um delay. Estamos com delay. Aqui, transmite lá. Sempre mas tem. Tá todo mundo ouvindo bem, né, gente? É. Não, sempre tem Tá. esse delay. Então... Ah, que bom, obrigada. Legal, muito obrigada. Então, os pães de fermentação natural, eles só traz benefício para a nossa saúde. Se você está aqui, é porque você já sabe disso, não é verdade? E os pães que estão na moda. E além de ser saudáveis, nutritivos, são pães que a gente faz dentro da nossa casa, com as nossas mãos, que é a coisa mais maravilhosa que essa. Faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo, para a alma. E quem vende, faz bem para o bolso. Então, assim, é tudo de bom. Tudo de bom. Só tem coisa boa nos pães de fermentação natural. São pães que não te dá barrigão, sem barriga, né? Eu, quando não comia pães de fermentação natural, eu tinha um barrigão. Eu não sabia por quê, porque eu sempre fui magra, eu não sou comilona, não sou de comer muito, né, mana? Isso. Mas a minha barriga era estufada. Também. E a mana, a Luciene também. Eu era constipada, eu tinha dores de cabeça e não sabia por quê. Eu não ia dores. ao banheiro. Aí, tá vendo? A Luciene não ia ao banheiro. E eu tinha dores de cabeça inexplicáveis. Quando passamos a comer apenas pães de fermentação natural, o jogo virou. Na primeira mordida, você não sente mais nada. Você não sente azia, refluxo, as terríveis inflamações que o nosso corpo dá. Acaba tudo. Eu tinha uma aluna aqui, a Roseli, acho que era a Roseli.
ela me disse que fez todos os tipos de exame, até aquela computadorizada, como é que é aquele exame? Tomografia? A tomografia, porque ela achou que ela tivesse uma doença, porque ela não conseguia sarar, ela não entendia o que que era, os médicos também não. Ela sentia dores, tomava remédio, ela não sabia o que que era. E aí, um dia ela me achou aqui no Instagram e começou a fazer os pães de fermentação natural. Hoje ela é GPS. Eu falei, Lenice, eu não sinto mais nada. Isso é real, é verdade, não estou inventando. É verdade. A Roseli é uma aluna hoje querida. Além dela fazer para ela, hoje ela faz pães para vender. E vende muito. E vende bastante, vende muito pão. A maioria das alunas é assim, elas começam a fazer pães para elas e depois elas começam a fazer pães para vender. Porque os amigos descobrem, a família descobre, os vizinhos descobrem que está fazendo pães maravilhosos, aí todo mundo quer. Quer os pães de fermentação natural. Então, assim, é tudo de bom. Comer pão de fermentação natural só traz alegrias. E autoestima, né? Eu não fico sorrindo aqui à toa, não. Tá? Esse sorriso meu é porque eu amo fazer isso, não é, Luciene? Com certeza. Tirar um pão de dentro do forno maravilhoso, com sabor saudável, gente, é bom demais, é gostoso demais. E oferecer para amigos e para família e para os clientes, coisa boa, todo mundo gosta, né? Então vamos começar, eu falo demais, tá vendo? Vou afastar um pouquinho. Ela gosta muito. É porque eu gosto. A Luciene fica doidinha aqui comigo. Ela fala, Lenice, bora que tá atrasado. Olha, essa receitinha, ela é super prática. É uma receita que eu vou fazer com descarte do meu levain. Eu sempre tenho 2 potes de fermento na geladeira. Esse aqui, como eu já mostrei para vocês, é o meu fermento mãe. Eu faço pães com ele, com esse aqui. Quando eu vou tirar, quando eu quero fazer um pão, amanhã eu quero fazer um pão. Aí o que que eu faço? Eu vou tirar uma isca desse fermento aqui, 30 gramas. Aqui deve ter 50 gramas. Eu tiro 30 gramas, aí sobrou 20. Oi, Lenice, o que você vai fazer com 20? Vai jogar fora? Não. Aqui não tem desperdício, a gente não joga. O nome é descarte levain, mas não é descarte para jogar fora. É descarte para você, quando sobrou 30 gramas aqui, você vai pegar outro potinho. Eu sempre tenho esse pote, que é o pote de descarte levain, dentro da geladeira. Ele fica também na geladeira. Esse é o meu descarte. Ele tá super novo, tá? Porque esses dias eu tenho feito biscoitos. Então, assim, às vezes ele tá mais escurinho, ele até cria uma aguinha por cima. Mas não tem nada não, eu uso ele assim também, tá? Então, vai dar sabor, ele dá muito sabor a tudo que a gente faz com descarte levain. Aos biscoitos, bolos, cucas, fica tudo maravilhoso. Então, esse é o meu descarte levain. Ele tá bonito igual o meu fermento, gente. Tá bonito mesmo. É, bem bonito. Então, essa bolachinha, ela é muito prática. Eu vou colocar aqui 150 gramas do descarte, bem raspadinho, que aqui a gente não desperdiça nada. E quando a gente está trabalhando com fermento natural, se você não raspar bem raspadinho, a sua medida pode sair errada. Porque aqui, ó, se eu juntar isso aqui, tem umas 20 gramas ainda de fermento aqui. Por isso que eu falo, gente, é bem raspadinho, porque tem que tirar tudo, aproveitar mesmo. Porque se meu pão vai 100 gramas de fermento e eu deixo 20 aqui, eu não estou trabalhando com 100, eu estou trabalhando com 80, não é isso? Então, tem que ficar de olho nisso aí, tem que ser bem raspadinho. Eu vou pegar uma espátula. Prefiro a espátula. Essa espátula é boa demais, né, gente? O forno já está aquecido. E por que eu quero fazer uma receitinha com vocês? Para mostrar que aqui não tem bicho de 7 cabeças. Que é muito fácil, é muito gostoso
tá? A gente está aqui, ó, conversando e eu consigo fazer uma receita de fermentação natural com vocês. Um pão não dá, porque o pão são 24 horas. Gente, para começar a fazer fermento, a única coisa que eu peço para vocês é a balança digital de cozinha. Tem que ter a balança, porque sem ela as medidas ficam erradas e aí fica difícil você conseguir fazer as proporções. A gente trabalha com proporção para sempre ter um equilíbrio do fermento. A proporção é importante e é só com a balança que a gente consegue fazer a proporção, tá? Única coisa que vocês vão precisar, além de potes, vou mostrar os potes para vocês. Pode ser pote de vidro, pode ser igual aquele potinho que estava o fermento, pote de vidro de 500 gramas. Eu prefiro com tampa de plástico, tá? Sempre de 500 gramas e que ele seja alto. Não fazer em potes quando você estiver fazendo, nesses potes redondinhos e baixos assim. Depois que o seu fermento estiver pronto, que você só está alimentando para fazer pão, eu só uso esse aqui assim, não tem problema nenhum, porque eu já sei que ele demora 3 horas para dobrar de volume e ele vai ficar pronto para fazer meu pão. Mas enquanto eu estiver fazendo o fermento, é importante que o pote seja alto, tá? Tipo esse daqui. Um pote de 500 gramas, porque vai ter dia que o fermento ele vai subir e vai preencher todo o seu pote. Se você coloca um pote pequeno, ele vai extravasar, se o seu fermento estiver forte. Tá? Você pode usar esses de conserva, mas eu não gosto que use as tampas de metal. Isso aqui pode trazer contaminação. Isso aqui tá novinho, né? Mas quando eu uso um pote desse, eu não uso isso. Eu vou usar um paninho, um filó para cobrir, ou um guardanapo, ou um papel toalha para cobrir, tá? E a gente sempre usa um marcador como esse, porque quando a gente está fazendo o fermento, eu gosto de marcar a altura que o fermento está e depois o tempo que ele levou para dobrar de volume dentro do pote. Tá? Vamos continuar nossa receita então. Eu coloquei em cima da balança porque agora eu vou colocar aqui azeite. Mas é pouquinho, tá, gente? Que isso aqui tá valendo ouro. Eu coloquei 150 gramas de levain descarte. Eu vou usar 15 gramas de azeite. Faz toda a diferença, tá? E aí a balança de precisão, essa balança ela pesa até 15. Tem umas que pesam até 5 e umas que pesam até 10. A minha pesa 10. Mas elas são balanças digital de precisão. Eu consigo pesar 15 gramas. Ah, passou até 1 graminha, não tem problema. Passou 1 grama. Ó, 16 gramas. Ela me dá esse valor. É uma balança digital bem precisa, tá? Por isso que ela é boa. Para fazer fermento, a gente tem que ter... Fazer pão também, a gente tem que ter precisão nas medidas, tá? Aí mexe, mexe, mexe. Não vai colocar água, não vai colocar farinha. Você só vai usar o descarte aqui. Ah, mas não vai dar certo. Vai. No final da live, eu e a Luciane vamos comer isso aqui. Ah, com certeza. Vou colocar 2 colherinhas de queijo parmesão ralado. Isso aqui é a gosto, tá? Você coloca aquilo que te deixa feliz. Vou colocar gergelim. Coloco 15 gramas também de gergelim. Aqui o meu é branco. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer semente. São as minhas sementinhas que eu sempre tenho em casa. E aí quando eu faço as bolachinhas, essa aqui é chia. 15 gramas também de chia, que é um scoopzinho desse. Se você quiser colocar mais também, não tem problema. E vamos colocar uma pitadinha de sal. Colherzinha. Se você gosta mais salgado, põe um pouquinho mais. E o meu, como eu gosto de coisa picante, eu sou dessas. Eu e o Antônio, a gente adora pimenta. Aqui em casa não falta. Eu vou colocar páprica picante, mas é opcional, tá, gente? Ele dá uma corzinha, fica uma cor mais bonita, igual esse meu aqui, ó. Esse meu aqui,
foi feito com... Quer, Luciane, provar? Quero. Ele foi Claro que feito eu quero. com a páprica, por isso que ele fica assim, douradinho. E tá cheio, assim. É a mesma receitinha que eu tô fazendo aqui. Aí, Luciane. Ai, delícia. Toma o pote, Luciane. Eu sei que ela vai querer comer mais. Com certeza. Então deixa ela comer, né? Tá ali trabalhando com vocês. Ó, é só mexer. Mexe, mexe, mexe. Vocês estão vendo, tá dando pra ver, né, gente? Os comentários atrapalham? Acho que não. Pode deixar, né? Uhum. Aí a gente mexe. Posso fazer uma pergunta? Pode. A Cleia perguntou por que com descarte não fica ácido. É porque descarte não faz pão, né? Faz bolo. Mas ela falou que ela sabe disso, né? Com certeza ela sabe. Gente, tem muita gente que me faz. Essa pergunta é ótima, obrigada por ela. Por quê, Cleia? Muita gente fala assim: ah, Helenice, o meu pão ficou ácido, né? Porque o seu fermento está ácido. Ele tem aqui leveduras que produzem o ácido lático, que deixa esse fermento com sabor ácido, azedo, né? E como é que eu evito isso? Cuidando bem dele. Como é que eu cuido do meu? O meu, gente, mora na geladeira. Eu não faço pão todo dia, porque aqui em casa eu não tenho um consumo. A Luciane não para de comer o biscoitinho. É um vício. Então, assim, por ele morar na geladeira, eu gasto menos farinha para mantê-lo, né? E eu alimento ele de 3 em 3 dias, usando proporção, a mesma farinha, a mesma água, sem cloro, com o pH certinho, tá? Não deixo ele esquecido na geladeira. Se o meu fermento mãe não está ácido, o meu levain descarte também não vai ser ácido, porque a acidez vai estar aqui. O levain descarte, por ele não ser mais alimentado, as leveduras e bactérias aqui, elas já foram para além, meu povo. Não são alimentadas, não tem comida, é um ser vivo. Quem não come, morre. Como é que vai viver? Ser vivo. Ser vivo tem que dar comida. Qual é a comida dele? Água e farinha de trigo. Então, se eu mantenho uma alimentação regular, o meu fermento não é ácido, porque eu estou sempre alimentando ele. Quando a gente viaja, por exemplo, vou ficar uma semana fora, ele vai ficar ácido? Vai. Quando você chegar, você tem que recuperar isso. Vai tirar uma isca daquele fermento que você deixou lá na geladeira e vai fazer uma sequência de alimentações, 3, 4, até o seu fermento voltar forte e ativo novamente. Tá? Nesse caso aí, o seu descarte ali também, esse fermento eu não jogo fora. Esse descarte eu uso também. Tá? Eu costumo até alimentar ele um pouquinho para ele perder a acidez. Tá? Então, assim, você mantendo o seu fermento sempre com uma alimentação regular, seu fermento não vai ser ácido e, consequentemente, seu descarte também não vai ser ácido. Ah, mas e o pão? Por que meu pão ficou ácido? É porque eu deixei muito tempo fermentando fora da geladeira? Eu tive essa pergunta de uma seguidora essa semana. Também não. Você pode deixar seu pão fermentando. Eu tirei da geladeira, não está pronto ainda meu pão. Vou deixar lá em cima da bancada ali mais 3, 4, 5 horas até ele terminar a fermentação. Mas ele vai ficar ácido, Helenice. Se o seu fermento não está ácido, seu pão não fica ácido. Então, a alimentação é o segredo. Segredinho revelado. Ó, olha a textura, gente. Tá vendo? Aqui eu não coloquei água, só o azeite, queijo, sementinhas, sal e um picantezinho, né? Para dar um saborzinho extra. E agora eu vou colocar na forma e vai pro forno. Só isso. Gente, é muito prático, é muito fácil, né, de fazer. Por isso. Pode congelar. Congelar quem? O fermento? Não, eu acho que é isso aqui, a né? bolachinha. As bolachinhas, né? Acho que é a Cândida que perguntou. Me esclarece aí, Cândida, porque eu não entendi, não. Vou colocar numa forma. Essa forma, se não me engano, tem 22 centímetros, tá, gente? Que vocês me perguntam as formas, às vezes eu fico em dúvida. Que aqui eu tenho 150 gramas, ela dá certinho, tá?
Ó, coloco dentro da forma. E a Luciene tá lá, assim. Parar de comer, gente. Ó, bem raspadinho. Se você for mais perfeccionista do que eu, fará um trabalho melhor. Muito fácil, muito rápido, muito prático. E agora, olha, deixa eu pegar uma colher aqui. Você pode usar uma espátula para separar. Para separar não, para espalhar. Eu falei separar, né? É para espalhar. Aqui dentro da forma, ó. Você pode usar a espátula. Eu nem vou usar a espátula porque às vezes nem todo mundo tem, né? Eu vou usar uma colher para você saber que com a colher dá certo. Você pega uma colher e é só espalhar na forma. Pronto. Quer mais fácil que isso? Por que vocês acham que é um bicho de 7 cabeças? Fermentação natural é uma questão de adaptação. A gente vai se adaptando, aprendendo aos poucos. A gente não aprende tudo de uma vez. A gente vai errar? Erra. Eu errei muitas vezes. Eu ainda erro, gente. Nós somos humanos. Às vezes me escapa. Esqueceu o sal. Nossa, esqueceu o sal aí é fundamental. Vai dar errado e é difícil recuperar. Por isso que quando a gente está fazendo, a gente tem que colocar tudo à sua volta, fazer mise en place, deixar à sua volta para você não esquecer nenhum ingrediente. Isso é importante na hora que você está fazendo uma receita, tá? A Unas Marlene perguntou se unta a forma. Não untei. Não precisa, né? Normalmente eu unto. Vamos ver, né? Eu acho que eu esqueci. Eu passo meu desmoldante caseiro, gente. Mas não vai dar nada, não. Aqui é azeite. Eu passo desmoldante caseiro. Vamos ver, hein? Teste aqui ao vivo. Ou então pode ser feito também em cima da... que eu já fiz o teste. Em cima da... tapetinho de silicone. Se você tem um tapete de silicone, você abre... do mesmo jeito que eu fiz aqui, você pode abrir em cima do tapetinho de silicone. E ó, nota 10, porque não suja nada, você lava tudo rapidinho. E agora nós vamos pro forno. Agora são 19h48. Isso. Os 3 minutinhos lá, eu vou retirar e aí eu vou fazer as marcações das bolachinhas antes desse biscoitinho terminar de assar. No metade do assamento eu tiro do forno, marco com uma faquinha, para ficar aqueles quadradinhos ali que eu mostrei para vocês. E aí depois eu levo pro forno novamente para terminar de assar. Tá? 10 minutos, né? 10 minutos. 10. Mas agora eu vou deixar uns 5 minutinhos. Marca para mim 5 minutinhos. 180 graus, 200 graus. Normalmente, quando a gente trabalha com a fermentação natural, a temperatura é sempre um pouquinho mais alta. Tá, gente? O que a Cândida perguntou de congelar e congelar o fermento quando vai viajar, se pode? Pode, mas não aconselho. Quando a gente congela, como tem água no fermento, eu vou mostrar uma outra solução aqui para vocês. Os cristais dessa água viram pequenos cristais. Quando a água congela, porque ela cristaliza, né? Ela solidifica e são pequenos cristais. Esses cristais, e cristal é pontiagudo, lembra aí de uma pedra de cristal, não é? Pontiaguda? Esses cristais, eles fazem o quê? Perfuram essa célula que são as leveduras e bactérias. Elas são células microscópicas e elas podem ser perfuradas. E aí mata o fermento. Então, boa parte do seu fermento pode morrer quando ele é congelado. Tá? Então, não acho essa uma boa solução. Agora, essa aqui é uma excelente solução. Desidratar o seu fermento. Esse fermento aqui está desde 2020, eu acho. Esse fermento meu aqui. Ensina no curso, né? Desidratar. No curso tem uma aula para desidratar o fermento, tá, pessoal? Ele fica, ó, assim. Ups, não posso perder, isso aqui é meu fermento. Tá vendo? Ele fica desidratado, mas aqui
tenho as leveduras. Você pode ter seu fermento. Eu vou catar isso aqui que caiu no chão. Meu fermentinho. Para a vida toda. Isso aqui é uma segurança para gente. Vai que você tá lá com seu pote na geladeira e seu pote é de vidro. Eu nem aconselho guardar em pote de vidro o fermento. Porque às vezes a gente pode ter um acidente, vai cair, quebrar e você perde o seu fermento. Eu aconselho, deixa eu pegar um potinho aqui e mostrar para vocês. Eu guardo aqui, ó. Esse fermento aqui é porque eu alimentei ele hoje, um pouco antes da live, umas 3 horas ainda da live, para mostrar para vocês, tá? Mas na geladeira eu guardo ele aqui. Inclusive, ele vai para a geladeira agora. Eu vou colocar ele dentro desse potinho. Se amanhã eu for fazer um pão, por exemplo, ó, esse é meu fermento mãe. Eu vou pôr na geladeira agora. Tá? Amanhã aqui, ó, eu tiro uma isca de 30 gramas. E ele sempre fica guardadinho. É essa quantidade que a gente guarda. Sempre. Não mais que isso. 2 minutos. Aquele 5 que você pediu. Ah, ótimo. Então, é muito prático. Eu não ocupo geladeira. Então, vou falar um pouquinho do curso. Da mega promoção. Muito prático isso aqui. É diferente do fermento de litro, né? Que você tem que guardar dentro de 1 litro, ocupa espaço na geladeira. Esse aqui não. Eu guardo só esse pouquinho dentro da minha geladeira e num pote. Se cair, não vai quebrar. Então, a gente às vezes é meio desastrada, né? Então, inclusive esses potes aqui, se você acha que você é meio assim, né? Pode escapulir da mão, não usa pote de vidro para fazer seu fermento, não, tá? Use potinhos de plástico, tem desses aqui. Até mesmo esse aqui que eu tava, esse aqui, ó, pode ser um potinho assim. Mas um potinho um pouco mais alto, que esse aqui ele é mais gordinho, tá? É um pote um pouco mais alto, tá? Para você conseguir enxergar melhor a atividade do fermento dentro do pote, tá? Vou falar. Regina perguntou se pode reformar a mesma isca todos os dias. Pode. Para aumentar o fermento, também tem uma fórmula, gente, para aumentar o fermento. Por exemplo, eu quero fazer 10 pães e eu só tenho essa quantidade de fermento. Tem uma fórmula. Eu ensino. Tem uma aula dessa no YouTube. Se vocês tiverem interesse em assistir, como aumentar o fermento. Está lá no meu canal no YouTube, corre lá, assiste, que vocês vão aprender a aumentar a quantidade de fermento, mas essa aula também é uma aula do curso GPS, tá? Sim. Ok? Então a gente pode fazer quantos pães quisermos, né? Mas eu só guardo esse pouquinho aqui. E no dia de fazer pão, por exemplo, eu quero fazer 3 pães amanhã. Hoje eu já pego essa quantidade aqui e dobro ela. E aí amanhã eu já tenho uma quantidade maior para dobrar novamente. Ó, 5 minutos aí Deixa eu pegar para ver se tá bom então. Se já tá na hora. Uma luva, porque eu sou daquelas que tem as luvas tudo, mas queima os dedos. Vivo com os dedos queimados. Perguntaram aqui a diferença de fermento de litro, a gente pergunta, né, para esse fermento. O fermento de litro vai açúcar e sal, né? E o nosso não. Vai açúcar e sal. Tá vendo, ó? Eu deixei menos tempo. Normalmente eu deixo 5 minutos, mas como eu liguei o forno no início da aula e a gente conversou bastante hoje, mais até do que... Conversei muito. Deixa eu pegar um paninho aqui. Agora é melhor uma luva para segurar. Porque agora eu vou marcar as bolachinhas. Tá vendo? Então, na metade do assamento, a gente tira e marca. Só ir cortando. Ai, já tá um cheiro aqui, não tá sendo? Cheiro bom. Delícia. Aí você marca as suas bolachinhas. Às vezes ela dá uma levantadinha, você baixa com o dedo, não tem problema nenhum. Pode ser com a carretilha. Quando eu coloco em cima
do tapetinho de silicone, eu faço com a carretilha. Tá, não, aí volta de novo pro forno. Porque você vai só cortar. Só vou marcar os biscoitinhos, porque na hora que eu tirar do forno agora, ele já sai pronto do jeitinho que tá ali, que você tá comendo. E ele corta, tá vendo? Olha, tá dando pra ver? Tá dando pra ver, Luciane? Deixa eu ver que tem delay, peraí. Estão vendo como já tá tudo marcadinho, pessoal? E agora, ó, termina de... Deu, não deu? Tem delay ainda? Tem, sempre. Então, quando eu coloco em cima do tapetinho de silicone, eu uso uma carretilha, porque é mais rapidinho. Mas aqui na forma, como você tem os cantos, as beiras altas, eu não consigo usar a carretilha, né? Aí eu uso a faquinha, que vai mais rapidinho. Gente, tem aluna que vende isso aqui, não é, Luciene? Vende. Tanto que faz é o tanto que vende. Elas não dão conta de fazer, tá? Essas bolachinhas. Essas bolachinhas são maravilhosas, porque é muito baratinho de fazer, rapidinho. Nossa. E se você fizer por encomendas, você pode fazer uma sacolinha com 300 gramas, você pode vender por 15, 10 reais. Vende muito. Vende muito isso aqui. Agora, volta pro forno, marca mais... Aquela hora foi 5? Foi 5. 5 minutinhos pra gente terminar, tá, gente? De assar. Fala da Mega. Deixa eu me arrumar aqui. Tirar a grade aqui e botar ela aqui agora. Então, olha só, a Luci... Esse biscoitinho, eu chamo ele de biscoitinho croque-croque. Mas é um creme craque. Na verdade, eu gosto da palavra croque-croque mesmo. Me dá ele aí, Luciana. Deixa eu mostrar de novo aqui para elas. O biscoitinho. Ela não me ouve, porque ela está com o fone no ouvido. Ó, quanto mais fininho você fizer, igual eu fiz ali na forma... Não é a mesma massa do Grissini, não. Não, é diferente do Grissini, tá? O Grissini é feito com o levante descarte, mas é outra receitinha. A modelagem é outra, esse é bem fininho, olha como ele é fininho. E você pode usar como petisco, você pode fazer um antepasto, um cremezinho, né? Olha. Ai, gente. Bastazinha. Ai, gente, é bom demais. E você pode vender, você pode colocar numa sacolinha, ó, um celofone. O bom para vender é um celofone, porque o seu cliente, ó, vai ver. Deixa eu até pesar quanto deu isso aqui. Eu tenho um pouquinho mais, é porque o meu não deu uma quantidade boa, né? Eu já comi bem. A Luciane detonou. Não tem nem 100 gramas, mas o ideal é você colocar 300 gramas, aí você coloca um fitilho para... Tem aqui, ó, essas... E aí você pode colocar alguma coisa bonitinha, delicada, para mostrar, e o cliente vai ver que na sacolinha o que ele está comprando. Não é interessante? Vamos falar então de... Fala um pouquinho para elas como que vai ser a mega promoção dos seus cursos. Então, gente, olha. Fica instalada que depois vai as coisas lá no grupo. A mega promoção, a Luciane está cuidando de vocês, ela passa todas as informações no grupo. O grupo é silencioso, né, Luciane? Para não ficar muita gente conversando, porque às vezes as pessoas também não gostam e às vezes gera um pouco de tumulto, né? Então, a Luciene, ela vai abrir o grupo na quarta-feira para vocês perguntarem e lá na quarta-feira vai ser o dia de tirar as dúvidas. Ela vai colocar lá o link para vocês verem. O link é na quinta. O link é na quinta-feira. De manhã. Na quarta eu vou revelar o valor, como que vai ser. Isso. Bonitinho. Na quarta-feira ela vai explicar para vocês como vai ser, qual vai ser a oferta, o valor do curso. Na quarta-feira. E na quinta-feira vai abrir o carrinho. 8 horas da manhã abre o carrinho. 8 horas da manhã abre o carrinho, tá? Abre as vendas, as inscrições. Vai abrir as inscrições 8 horas da manhã e vai terminar às 8 horas da noite. Então você vai levar nesse combo. É um combo, gente.
curso de pães completo, o curso de panetones maravilhoso, o curso de pizza e as 10 primeiras, mais ligeirinha, mais rapidinhas, vão levar o mais novo curso de bolos, que acabou de sair do forno. Eu não tinha esse curso, ele é uma surpresa do meu aniversário. Meu aniversário está chegando, sexta-feira é meu aniversário. E aí a gente resolveu fazer essa promo de aniversário para vocês, tá bom? Então é assim que vai funcionar o curso, essa mega promoção. Perguntando como é que faz para entrar no grupo. Manda um recado para você. Gente, quem está aqui na live e não está nos grupos, manda um recadinho no meu Instagram agora. E aí eu mando o link para você. Eu não posso colocar o link aqui, porque o link aqui na live não funciona, tá? Então só pelo privado lá do Instagram. É só você me dar um oizinho que eu mando para vocês, tá? E quem não me segue ainda, me segue aí, tá, gente? Nos seus stories acho que tem link ainda. Eu acho que tem no meu stories, tem link. Também, gente, ó, esses aqui são materiais dos cursos que vocês podem imprimir. São e-books, apostilas para te ajudar no aprendizado, acelerar, para você consultar, tá? Isso é do curso que você pode imprimir, facilitar o seu aprendizado. E no curso também você tem o certificado. O meu curso fica na plataforma da Hotmart. Isso. E o biscoitinho já deve estar pronto. Deixa eu ver quantos minutos são. E aí, vocês gostaram? Gostaram da receita? O que vocês acharam? Foi. Ó, já passaram 5 minutos? Passaram. Eu vou lá ver. Depois tem umas perguntinhas aí pro pessoal. Tá, e aí a gente responde porque já deu 1 hora de live, né? Mas no tempo certo, tá vendo? A gente conseguiu ficar no tempo. Não, não tá bom ainda não. Vou deixar mais uns minutinhos aqui, tá? A Cândida perguntou qual a validade dos biscoitinhos esse biscoitinho. Gente, todos esses biscoitinhos Creme cracker. de fermentação natural, vou deixar ele mais um pouquinho, 5 minutos. Me fala mais 5 minutinhos aí, Luciane. Mais 5? Tá. 15 dias, tá? Normalmente, todos, esse daqui também é um biscoitinho doce. Essa receitinha também, esse é maravilhoso. Ele derrete na boca, esse biscoitinho. Ele é feito com levante escarte também. Esse aqui eu não consigo fazer em live. Tem limão. Tem limão, ele é muito saboroso, gente. Eu não consigo fazer esse em live. Ele também é facinho, mas é como a gente tem que abrir massa no rolo. Demora mais um pouquinho, né? Mas é sensacional. Ó, tem outra perguntinha aqui. Ele é muito delicioso. Eu cortei bem pequenininho dessa vez. A gente pode cortar do tamanho que quiser, né? Mas normalmente são 15 dias, tá? Que eles... o tempo de validade deles. Às vezes é até mais tempo. Eu não gosto de falar mais. Mas esses biscoitinhos aqui eu deixo, às vezes... Gente, fica até 1 mês dentro dos meus potes. Eu já fiz teste e não estraga. Fermentação. E se você colocar na geladeira, aumenta mais ainda o prazo de validade deles. Mas eu gosto de falar 15 dias, porque a gente nunca sabe as condições de armazenamento. Então, né, essas condições, elas influenciam na shelf life, no tempo de vida dos pães, bolos, os biscoitos. Outra perguntinha? O fermento mãe coloca na geladeira depois de dobrar de volume ou depois que alimenta? Como sempre tem essa dúvida, né? Quando você está fazendo o seu fermento, você está lá nos 5 dias. Hoje, meu curso são em 5 dias você faz fermento. Novidade. Nesses 5 dias, o fermento fica fora da geladeira. Você não coloca ele dentro da geladeira hora nenhuma, tá? Ele vai ser feito todinho fora da geladeira, porque não tem necessidade de colocar ele na geladeira, porque a gente está testando, selecionando bactérias, e eu vou mexer nele todos os dias. Todos os dias eu alimento ele. Depois de pronto, depois dos 5 dias, seu fermento está pronto, ele está com atividade boa, ele fermenta, ele tem atividade dentro do pote. Em 3, 4, 5 horas ele dobra de volume,
Você colocou ele nessa marca, ele dobrou de volume, né? Ele está equilibrado. Aí você pode guardar na geladeira, tá? De 3 em 3 dias, você tira da geladeira, tira uma porção daqui de dentro, alimenta. O restinho que sobrar, coloca no potinho de descarte. Alimentou? Geladeira. Não precisa dobrar de volume, porque você está fazendo uma alimentação de conservação. Se você esperar ele dobrar de volume, o que acontece? Essas leveduras e bactérias que estão aqui, elas vão comer rapidamente o fermento que está aqui. Em 3 horas, ela vai comer esse alimento que você colocou. E aí elas vão ficar com fome e seu fermento vai ficar ácido. Tá? Alimentou? Leva para a geladeira. Porque a geladeira acontece o seguinte, ela diminui a atividade das leveduras e bactérias do potinho. Elas entram como se fossem em hibernação. Elas vão dormir, elas vão ficar quietinhas lá dentro, juntinhas, acolhidinhas, porque está frio. Elas param de comer. Então elas não gastam a comida que você colocou aqui. Então vai demorar 3 dias, né? Elas vão comer lentamente, não vão ter gula. Nada de gulosas, elas são quando estão dentro da geladeira. Então o fermento, a água e a farinha de trigo novo que você colocou aqui, dá para 3 dias. Para essa quantidade, normalmente 50 gramas, que é o que a gente guarda. Tá? Então alimentou, não precisa esperar, coloca direto na geladeira. Mas se você estiver fazendo alimentação para fazer o pão, você alimenta e deixa ele fora da geladeira para ele dobrar de volume. Aí você tira a sua quantidade que você quer usar para fazer o pão, né? E guarda mais uma isca para ser seu próximo fermento mãe. Né? Tem que guardar sempre uma isca para ser o fermento mãe. Tá? Mais alguma perguntinha? Eu vou tirar a bolachinha porque elas cheiraram agora. Vocês sabem que quando cheira, quando a sua casa está cheirosa, é porque está pronto. Essa é uma dica. Vamos lá. Para não queimar os nossos bonitinhos. Uma pessoa perguntou aqui, foi a Delícias da Nube se coloca conservante. Não, aqui nada tem conservante. Nada. Aqui não usamos conservante. O fermento natural é conservante natural. Ele já é um conservante. A gente não precisa adicionar nada aqui. Tá, pessoal? Gente, ela ainda está meio molinha, mas olha, já solta, tá vendo? Ela cheirou, ó. Eu vou deixar mais um pouquinho. Tá dando pra ver direitinho. Tá vendo? Tá dando pra ver direitinho? Direitinho. Ela ainda está um pouquinho mole, mas já tá um cheiro. Como a gente gosta dela um pouquinho mais crocante, e hoje eu demorei muito para poder colocar ela no forno conversando, tá? Eu vou deixar ela assar. Eu deixei meu forno na temperatura mais baixa. Ela não estava a 200 graus. Olha, tá vendo? Vou deixar mais um pouquinho ele assando, tá? E eu vou encerrar a live, então. Pode ser? Pode. Esse aqui vai mais uns minutinhos, aí eu não posso esquecer, senão eu queimo essa delícia. Eu desliguei o forno, deixar ele lá secando com o forno desligado. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu adorei estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês com as dúvidas. E eu espero vocês Amanhã tem mais. no GPS. E amanhã também. Amanhã nós vamos falar de farinhas. Será que farinha é tudo do mesmo saco? Vou fazer uns testes interessantes aqui e vai ter outra
Receitinha ao vivo. Vamos fazer juntinhas. Assim a gente vai quebrando esse mito de que fermentação natural é difícil, que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Amanhã eu espero vocês aqui. Boa noite, fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Obrigada, estou lendo ali os comentários. Obrigada a vocês são maravilhosas sempre. Boa noite, Pri. Linda, maravilhosa. Sandrinha, mestre, amo vocês. Gostaria de dar uma boa noite para cada uma de vocês, mas não consigo. Beijos, fiquem com Deus.